Vamos falar hoje sobre jejum, tá? Hoje vai parecer bastante, né, alguma coisa sobre mais parecido com um estudo que uma pregação. Então, quem gosta de anotar aí, vai ter bastante coisa para anotar. Mas deixa eu só fazer um feedback, né, uma retrospectiva do que a gente está vivendo e também dar um spoilerzinho, né, das próximas semanas. A gente vem hoje é a 9ª semana, nós falando sobre vida devocional. Nós entendemos que a nossa espiritualidade chama-se Jesus e a gente fazer a manutenção dela um dia por semana em algum local é muito pouco para tudo que Deus tem para nós. Que a melhor coisa que tem da vida cristã é ter tempo com Deus, né? Em vez de querer fazer coisas para Ele, é ter tempo com Ele. Então a gente falou 4 semanas sobre a importância da palavra para isso. A palavra é conhecimento, é a verdade, é o caminho. Cada vez que a gente mergulha na palavra, né, a gente descobre novos princípios, a gente recebe novas orientações. A palavra, a grosso modo, também é ler coisas ali e ver que o resultado é péssimo, né? A palavra também é exemplo daquilo que nos inspira, que devemos fazer. Pessoas que, né, diante de situações difíceis conseguiram vencer, mas a palavra também é, né, no nosso devocional diário, aquilo que a gente lê, a gente sabe que não deve fazer. É isso, né? Quando a gente pega a palavra todo dia, né? A gente falou também sobre o quão é importante, né, o relacionamento com Deus através das Escrituras, né? A pessoa de Deus está junto ali, né? E aí vem falando sobre oração, né? A oração tem sido essa comunicação, né? Esse lado nosso, né, da nossa espiritualidade, onde a gente comunica, onde a gente pede, onde a gente louva, né? É um relacionamento, né? Então não é um unilateral, né? É dos dois lados, né? Então isso foi sobre oração. Eu acabei não ouvindo a mensagem do Felipe da semana passada, vi apenas uma parte do esboço, mas creio que deve ter sido muito abençoado, né? O Felipe sempre tem um jeito bem especial, né, de comunicar a mensagem, né? Muito legal que cada um tem um jeito, né? Se aparecer um outro aqui falando, vai falar da mesma coisa, mas sempre passa pelo temperamento, paixão, personalidade, experiências, dons e tudo mais. E hoje nós vamos entrar no jejum. Quem é que estava empolgado aí para parar de comer um pouco? Quem é que estava empolgado aí para... Eu estava empolgado para falar sobre isso, porque não é uma crítica, né? Mas às vezes a gente acaba falando pouco sobre isso, como se isso não aparecesse muito na Bíblia, né? Aparece pouco. Então, para dar um spoiler, hoje, semana 9, a gente vai tentar, intitulei Compreendendo o Jejum na Bíblia, mas é mais uma apresentação que ele está em todo lugar. Semana que vem vai ser jejum e oração, né? Aí vai envolver jejum e aquilo que tu faz na igreja, né? Jejum e ministério, jejum e confissão, né? Jejum e portas da fé, né, que se expandem, né? Aí na semana 11, vamos falar sobre jejum como expressão de devoção, né? Jejum em resposta à presença de Jesus, né? Como a prática do jejum pode ser uma expressão de devoção a Deus, e jejum e a justiça social. E na última semana do jejum vai ser aplicando o jejum na vida cristã. O exemplo de Jesus em meio às tentações, jejum no contexto do casamento e a promessa de restauração após períodos de jejum e busca a Deus. Bastante coisa, né? Parece que é só deixar de comer, né? Mas a gente vai ter bastante coisa, né, que vai nos influenciar. Aí as pessoas perguntam assim para mim: Márcio, mas o jejum, ele fez parte da história do povo de Deus? E aí eu parei assim, eu comecei a fazer a pesquisa, e aí parou no 20, personagem 20, devia ter mais, mas eu parei aqui, mas olha só. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, Êxodo 34. Daniel jejuou 21 dias abstendo-se de alimentos luxuosos, Daniel 10. Esther pediu ao povo judeu que jejuasse por 3 dias antes de interceder ao rei persa, Esther 4. Jonas, os habitantes de Nínive jejuaram após a pregação de Jonas, Jonas capítulo 3. Elias jejuou por 40 dias e 40 noites em sua jornada no Monte Herebe, 1 Reis 19. Neemias, né, jejum e oração antes de reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias 1:4. Davi, jejum e oração pela vida de seu filho. Tem muito. Eu queria ter decorado isso aqui, mas não consegui decorar.
Jeosafá, né, convocou um jejum em Judá para buscar a ajuda de Deus contra os inimigos, 2 Crônicas 20. Ezequias jejuou e orou, o rei, né, Ezequias, quando Senaqueribe ameaçou Jerusalém, 2 Reis 19. Jó, jejum como parte do seu lamento em busca por respostas, Jó 33. Jeremias, jejum e oração em tempos de dificuldade e perseguição, né, tá, Jeremias 36. Isaías, jejum como parte da adoração apropriada a Deus, 58. Joel, convocou um jejum, Joel 2. Ana, jejuou e orou por um filho, Samuel 1. Esdras, e eu poderia continuar falando aqui. Então você percebe que há um olhar especial, né, em relação ao jejum e à vida cristã. Quando nós pensamos nessa série, vida devocional, nós pensamos coisas que a gente não vai fazer de uma forma tão longe, né, de uma forma tão pontual. Nós gostaríamos que a vida devocional fosse estilo de vida, e o jejum ele entra também como uma prática, né, como uma disciplina. E é interessante que eu tenho outros personagens aqui, tá? Mas deixa eu dizer um que eu achei muito interessante. Em 1 Reis, capítulo 21, até os maus jejuaram e alcançaram a misericórdia de Deus. O rei Acabe jejuou em resposta à mensagem do profeta Elias. Acabe, ao ouvir a condenação de Elias por seus pecados e juízos que cairiam sobre ele e sua casa, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, jejuou, dormiu sobre esses panos e andou cabisbaixo. Isso mostra um ato de arrependimento e humilhação diante de Deus, embora seu reinado ainda seja caracterizado, né, por muitas ações más. Então, até os maus, quando jejuaram, receberam alguma atenção especial de Deus. O que é o jejum? O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou um propósito específico. Né, tem sido praticado, né, amplamente, né, em todas as épocas, né, por várias nações, várias culturas, religiões. Pode ser com finalidade espiritual, mas também pode ser como finalidade medicinal. Então, durante a série, a gente não vai falar tanto sobre os benefícios que tem sobre o corpo, mas tem muitos. Eu tenho alguns livros aqui à disposição, também tenho, né, quando alguém quer jejuar, principalmente por um período mais prolongado, né, eu tento dar alguma orientação. Então, a parte medicinal, fisiológica e todos os benefícios, existem muitos. Mas a gente não vai usar a série para isso, tá? A gente vai falar sobre a parte espiritual. Mas quem tiver interesse, é um assunto que eu gosto muito de falar, tá bom? O propósito do jejum, qual que é? Eu creio que o propósito primário do jejum é mortificar a carne. Mortificando a carne, nós entendemos que nós ficamos mais suscetíveis ao Espírito Santo. Né? Eu gosto de uma afirmação do Kenneth Hagin, né, que ele fala acerca do jejum, né? O jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não vai mudar Deus, não vai fazer Deus ficar mais bondoso ou não, Deus vai continuar o mesmo. Só que a gente percebe durante a palavra que pessoas em jejum, elas não conseguem mudar Deus, mas elas veem a sua mudança em relação a Deus. É como se elas pudessem olhar por um espelho e pudessem ver um pouco mais da fé que elas têm. No Velho Testamento, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o dia da expiação. Então, não tem imperativos assim, né, na Bíblia, tu não vai encontrar assim, ó, jejua tal. Mas, lá no Velho Testamento, em Levítico 23, né, o dia da expiação ficou conhecido como o dia do jejum. Então, no Velho Testamento, a gente encontra diferentes propósitos para o jejum. Consagração, né? O voto nazireu, né, envolvia abstinência, jejum de determinados tipos de alimento, envolve arrependimento de pecados, envolve luto, envolve aflições, buscando proteção em situações de enfermidade, intercessão. Então, eu tenho todas as passagens. Como eu quero trazer três passos práticos hoje aqui, eu vou trazer um pouco de informação importante para isso, para você fazer, quando você for fazer o seu jejum, saber que é bíblico, né? Ele tem propósitos muito
amplos, mas sabendo que o principal propósito é mortificar os desejos da nossa carne. Nos evangelhos, né, a gente vê que o jejum envolve preparação para a batalha espiritual, estar com o Senhor, né, preparar-se para o ministério. Né. Nos Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando jejum em diversas situações, como ministrar ao Senhor. Né, os líderes da igreja de Antioquia, eles jejuaram, né, apenas para adorar o Senhor, enviar ministérios, estabelecer presbíteros. Então é muito amplo assim, o que a Bíblia tem sobre jejum. Eu queria trazer agora pelo menos 3 passagens assim, que eu acho que vai ser a minha pregação, né, fora da parte ali que tem muita coisa sobre ensino. Tá, e aí, Márcio, mas o que Jesus trouxe bem claro sobre o jejum? Abre aí, Mateus 6, do 16 ao 18. Aqui ele tinha falado antes sobre oração, ele tinha falado antes sobre boas obras, né, esmola, e agora ele está falando sobre jejum. Então, uma resposta que Jesus está dando para alguma pergunta. Mateus 6, do 16 ao 18, fala assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o Pai, que sabe que vocês fazem em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós, né? Está falando assim, ó, quando jejuarem. É interessante, tem uma pergunta que eu fiz provocativa, né, no GT, foi o seguinte: no início desse capítulo aqui fala sobre oração, né, e você, quando orar, né, entra no seu quarto, você consegue imaginar um discípulo de Cristo que nunca orou? Você consegue imaginar assim, alguém que diz que é discípulo de Cristo, tem uma espiritualidade emocionalmente saudável, que tem vida devocional, mas ele nunca orou? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. É difícil imaginar isso, né? Tu imagina que um discípulo de Cristo ele vai orar. Você consegue imaginar um discípulo de Cristo, alguém cheio de Deus, que não faz nenhuma boa obra, que não esmola, que não divide, que não serve, que não cuida, que não reparte? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. É uma das coisas que naturalmente a gente consegue. E nesse pacote desses ensinamentos de Jesus, ele fala sobre jejum. Você consegue imaginar um discípulo que nunca jejuou? A gente consegue. A gente consegue imaginar, a gente consegue lembrar, né? E a gente consegue até projetar assim para a gente: olha, nunca mais vou jejuar e vou viver bem sobre isso. Então, uma das coisas que nessas 4 semanas eu queria trazer aqui é que o jejum é uma disciplina espiritual. O jejum é para todos, né? O jejum ele foi, ele vai ser, né, até os últimos dias. E é interessante que quando Jesus pergunta para os discípulos dele, enquanto ele estava ali com os discípulos, por que os discípulos dele não jejuavam, havia uma expectativa da sociedade, principalmente dos fariseus, que os discípulos de Jesus jejuassem com ele. Porque os discípulos de Jesus, estavam sendo comparados com os discípulos de João Batista. E os discípulos de João Batista jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus responde assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ou seja, Jesus não é contra o jejum. Ele jejuou e também espera que os seus discípulos o façam. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os tipos de jejum, tá? Mas vocês percebem que mesmo que não tivesse essa série de textos que eu falei antes sobre jejum, mesmo que não tivesse todas as experiências registradas na Bíblia, né, como a gente está vendo aqui, para mim como discípulo de Cristo, a simples expectativa que Jesus está esperando alguma coisa de mim, para mim já seria suficiente. Faz sentido para vocês? Se há uma expectativa dele para que eu faça, né, isso já é o suficiente.
segunda passagem que eu quero trazer aqui para a gente, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora, é Joel 2, 12 e 13, que fala assim: por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Ele está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. Então, o jejum que eu vou propor aqui, agora quando chegar aqui ao final, é um jejum que envolve isso. Não apenas a gente rasgar nossa roupa, não simplesmente a gente saírem coisas da nossa boca, mas o nosso coração, ele precisa aprender a se quebrantar na presença do Senhor. E nós sabemos que quando nós estamos no jejum, a gente fica muito mais sensível para isso. Se alguém aqui já fez jejum, de um dia pelo menos, você sabe que quando vai chegando ali o meio da tarde, a gente vai ficando tão concentrado, que fica muito mais fácil assim, a gente enxergar aquilo que a gente não deveria fazer. E a gente não consegue fazer. Porque a gente se colocou na presença de Deus, a gente está se abstendo de alimento, e parece que fica muito mais fácil, assim, muito mais visível a gente ver o nosso pecado e a gente não faz. Quando a gente fica, não estou dizendo que a gente não vai pecar quando a gente jejuar, mas a gente fica muito mais ligado, muito mais esperto, muito mais ativo na nossa mente. E o terceiro texto que eu quero ler aqui para a gente ir já para o desafio é o seguinte: Esdras 8, do 21 ao 23, fala assim: esse jejum é como busca de proteção e orientação, tá? Esdras 8, do 21 até o 23. Ali, junto ao canal de Avá, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que o Senhor nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e aos nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger dos inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre os que o adoram, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos que o abandonaram. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, e Ele nos atendeu à nossa oração. O contexto desse capítulo de Esdras está relacionado a uma viagem de Esdras, do grupo que retornava dele, do exílio da Babilônia a Jerusalém. Então Esdras ficou constrangido de falar para o rei: olha, manda uns soldados para nos proteger, porque ele falou que Deus estaria com eles. Mas, mesmo assim, eles pararam e jejuaram pedindo proteção e orientação ao Senhor. Então vocês viram que é muito amplo assim, o que acontece quando nós jejuamos. E eu quero convocar a igreja para nos próximos 21 dias nós estarmos jejuando. Já vou falar aqui sobre os 3 tipos de jejum, tá? Mas é uma convocação. Arrependimento. Se tem algo que nós precisamos arrepender, que a gente precisa avançar na nossa vida, deixar de lado, é o momento. Espero que os jejuns revelem isso. Um jejum por proteção e orientação. Ontem, quando eu orava lá eu vi as fotos lá onde o Alberto estava. O que a gente estava orando lá, Alberto? Proteção. Orientação. Como é que tu ia saber onde estavam as pessoas? Tu tinha pouca informação sobre aquilo. Então o jejum também, ele nos ajuda a ter mais clareza sobre que estamos sendo protegidos por Deus. Então a gente está percebendo que o jejum, portanto, deve ser parte das nossas vidas, mas devemos também praticar de forma equilibrada, dentro do ensino bíblico. Então, como não tem uma periodicidade, não diz na Bíblia assim que tu tem que jejuar tal dia, tantos dias, porque a gente está vendo aqui que tem jejuns de mais tempo, de menos tempo, com abstinência de algumas coisas. O único jejum que era compulsório lá no tempo,
do Antigo Testamento era o da expiação. O povo todo jejuava um dia por ano, o povo inteiro. Então, era o único jejum que era compulsório, né? Que era um pedido, né? Mas, depois de Jesus, a gente sabe que ele espera que a gente jejue, só que ele não diz quando, nem quantos dias, né? E nem como vai ser. Deixa eu explicar para vocês, tem 3 tipos de jejum, né? Tem o jejum parcial. Qual que é o jejum parcial? O jejum parcial, vamos botar o jejum parcial, normal e total, os 3 para ficar mais fácil, né? O parcial é quando a gente tira da nossa alimentação algumas coisas. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de Daniel, tanto no capítulo 1 e 2, quanto no capítulo 10, Daniel ele se isentou de algumas coisas. Então, durante 3 anos, Daniel ele ficou comendo só vegetais, né? Ele fez uma alimentação diferenciada, ele tirou as carnes e algumas coisas. E depois a gente vê no capítulo 10 também que ele está tirando as coisas que ele mais gosta, né? Seriam as coisas mais prazerosas, mais luxuosas, né? Seriam as coisas que ele mais gostava, né? Que provocava mais, né? o paladar dele. Então esse é uma forma, né? Parcial, quando nós tiramos alguma coisa da alimentação. Já ouvi falar, eu ouvi alguém falando hoje aqui, não vou entregar, mas que é do chocolate, né? Diz que vai sofrer, né? Se tirar o chocolate dela. Quem riu aí já sabe o que é. Então esse é o jejum parcial. O jejum normal é você não come nada, só bebe água. Esse é o jejum que... esse jejum é o jejum que Jesus, né, fez naqueles 40 dias no deserto, e tem outros exemplos também na Bíblia. Você não come e só bebe água. É o jejum que eu entrei agora, né? Eu estou no 4º dia só com água. E aí esse é o normal. E tem o total. O total a gente vê que aconteceu com Paulo, né, quando ele se converteu. Ele ficou 3 dias, né, e 3 noites, né, sem comer nem beber. Aconteceu também quando lá junto, né, quando Esther estava junto com o povo judeu e estava uma sentença de morte para todo o povo. Então eles jejuaram 3 dias sem água e sem comida. Esse é jejum total. Esse é muito bem difícil. Esse eu consegui fazer uma vez só, é bem difícil. 1 ou 2, não lembro, mas esse é bem difícil. E a gente vê também que tem 2 personagens também que vivem algo sobrenatural, né, que ficam muito tempo sem comer e sem beber, que é Moisés e que é Elias. Moisés ele fica no Monte Horebe, coberto pela uma nuvem, né, da presença de Deus. Então o ambiente que ele estava vivendo ali era um ambiente muito sobrenatural. Então, quem sabe um dia a gente pode falar só sobre isso. Mas não se recomenda, né, ficar tanto tempo sem água. A gente pode ficar bastante tempo sem alimento, mas sem água, né, é bem difícil. O corpo pode colapsar, né? Então tem que ter água. O máximo aí sem água na Bíblia ali é os 3 dias mesmo. Então tem o parcial, o normal e o total. Aí os tempos na Bíblia que a gente tem de 1 dia, né? Tem bastante gente jejuando 1 dia, 3 dias, né? Como eu falei agora, 7 dias, né? Tem um luto, né? Por um rei lá, pelo rei Saul, foi 7 dias. Tem 21 dias, né? Como eu falei agora, Daniel, né? E tem 40 dias também. Os jejuns mais prolongados devem ser feitos sob orientação. Então, se alguém já fez jejum e quer jejuar mais tempo, eu posso te servir, posso te ajudar, mas deve ser feito com orientação. E como a gente está vendo aqui na palavra, ele pode ser vivido tanto de forma pessoal quanto coletivo, né, comunitário. Então, que durante esse tempo agora aqui, né, que a gente está vendo essa calamidade no Estado, eu queria convocar a igreja para fazer um jejum coletivo, comunitário. Que cada um pudesse, entendendo as suas limitações, mas também querer viver o novo, querer ver um novo de Deus. Essa mesma passagem que Jesus fala sobre que os convidados não jejuariam enquanto o noivo tivesse, mas depois que fosse tirado, sim. Ele fala sobre odres novos e odres velhos. Tem algumas coisas que a gente precisa romper na nossa vida. E pode ser que o jejum ajude a gente a avançar um pouco mais espiritualmente. Então, dentro das limitações, 21 dias. A gente tem experimentado já praticamente já por mais de 10 anos em Porto Alegre, a gente faz o jejum só de caldo. Então as pessoas que sem dificuldade assim, de ficar com uma
isenção, sem muitos alimentos, faz um caldo, com legumes ali, com alguma coisa que tu goste e tudo, e é suficiente, né? Aí toma meio-dia, toma tarde, e durante o dia, né, quando sentir fome, tem gente que fala que não quer fazer jejum porque sente fome, né? Então não, é óbvio que a gente vai sentir fome, né? Ah, não faço jejum porque eu tenho fome. Vai sentir fome. Mas é interessante que aquela resposta que Jesus dá, a gente vai ver isso nas próximas semanas, em meio às tentações, né? Quando Jesus está no deserto, 40 dias já, ele sentiu fome. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já fiz 3 jejuns de 40 dias só com água. Só que eu tenho, sempre quando eu entro no jejum, eu estou com bastante sobrepeso. Então isso é muito mais fácil passar. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, de Paulo, de Jesus, e a gente começa a observar no mapa onde eles andavam e não tinha, né, uma locomoção veloz como a gente tem, eles andavam muito. A gente vê alguns lugares ali onde Paulo e principalmente os discípulos iam, eles andavam 30, 40, 50 quilômetros por dia, né? Não tinha comida industrializada. Então Jesus tinha um shape, né? Jesus não era gordo e não tinha sobrepeso. Então a fome que eu senti quando eu fiz os jejuns de 40 dias é bem diferente da fome de alguém que não tem sobrepeso. A gente sabe que depois do 3º dia, o corpo ele começa a se alimentar de todas as reservas, né? E as nossas células, elas têm gordura. Então o corpo ele vai lá e usa essas gorduras, chama-se cetogenia, né? Seria uma dieta cetogênica, é a cetose. E é muito interessante, assim, depois do 3º dia eu comecei a experimentar, vou começar a experimentar hoje. É o corpo se alimentando já dessas reservas, tem muita energia. Esse ano eu não estou fazendo muitos exercícios, mas não falta energia. Né? No primeiro de 21 dias que eu fiz, eu treinei jiu-jitsu os 21 dias, não falta energia. No último eu fiz 24 dias, né? Na última eu estava na pandemia, acabei não fazendo exercício, mas não falta energia. Então eu queria convidar vocês para isso. Durante 21 dias, né, o período dessa série, a gente escolheu alguma coisa. Pai, eu vou fazer um caldo, ou eu vou tirar, sei lá, a carne durante a semana e vou comer só no final de semana. Mas precisa ser alguma coisa que vai te conectar com Deus e tu vai ter certeza, assim, ó, que alguma coisa é como se estivesse flagelando a alma, assim, como se estivesse matando a carne. Estão comigo? Como é que vai ser isso? Vai ser legal, né? Como é que está chegando isso para vocês? É uma coisa que Ele espera da gente, né? Eu vou falar alguns assuntos aqui, né? Agora na série, sobre assuntos que eu não costumo falar muito. Mas é responsabilidade nossa falar porque está escrito, e para ter uma vida plena com Deus a gente precisa viver tudo. A gente não pode ficar selecionando o que a gente vai viver, né? A gente vai falar agora durante a série sobre dízimo, sobre oferta, sobre generosidade. São coisas que eu não costumo falar, mas eu preciso falar para que a igreja ela consiga viver tudo que Deus tem para ela. Não pode ver só uma parte, né? E o jejum vai liberar coisas que a gente não está vivendo ainda. Qual que é o convite também? Para que a gente se acostume com o jejum e possa fazer pelo menos uma vez por semana o jejum normal, só com água, né? Logo que eu cheguei aqui em Santa Cruz, eu convidei o Felipe a viver esse jejum, e o Felipe tem, né, de forma frequente feito o jejum de um dia com água, alguns dias mais. Os primeiros dias é mais difícil, né, Felipe? Mas depois a gente vai acostumando. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quem ficar com dor de cabeça é porque a alimentação ela tem muita coisa industrializada, tá? A dor de cabeça é como se fosse um detox do corpo. Então, a gente não sente dor de cabeça naturalmente quando está com uma alimentação bem equilibrada. Então, se for fazer o jejum mesmo esse, né, parcial, comendo alguma coisa a menos e der dor de cabeça, é porque o teu corpo está se desintoxicando. Normalmente o corpo ele se preocupa com aquilo que entra e com aquilo que sai, né? Então, quando está entrando alguma coisa selecionada ou não está entrando nada, o corpo está só, toda a energia dele interessada em colocar coisa para fora. Então, tem uma aceleração de detox, né? De tirar toxinas do corpo. Então, a dor de cabeça é uma delas. Então, quem vai fazer jejum, ou vai experimentar, ou já está fazendo, vai experimentar só com água, se tiver dor de cabeça, é natural, não vai morrer. Acontece, isso é reflexo de uma alimentação.
Tontura. Ah, mas eu fiquei um pouco tonto. Normalmente é porque não estava se exercitando de uma forma mais regular. Se a pessoa está já se exercitando, sempre em uma atividade mais de rotina, tu não vai ficar tonto. Porque o que acontece? Quando tu está muito tempo em jejum, ou não está acostumado, tu vai levantar rápido, tu sente uma certa tontura. Cara, isso é do corpo mesmo. É porque isso está denunciando também que a gente não está tendo uma atividade, né, de exercício assim de forma como deveria estar. Então é normal. É normal fome. Se tiver com a alimentação não muito balanceada, vai ter um pouco de dor de cabeça. E vai também ter um pouco de se levantar rápido. Principalmente nos jejuns mais prolongados, a pessoa fica um pouco como se estivesse com labirintite, assim, fica um pouco tonta. Mas passa logo. Não. Oi? Sim. E a gente sabe que o que eu estou falando aqui não eu já ia chegar, eu não ia esquecer disso. Porque eu falei com a tua mãe antes, eu tenho uma prova que vai falar sobre isso. Márcio, mas eu tomo remédio para pressão, eu tomo uma medicação para glicose. Entra junto com a gente. Mesmo que seja um período mais curto, entra com a gente. Sabe? Entra conosco. Se for 6 horas, se for 4 horas, mas também assim, eu acho que seria até irreverente a nossa igreja querendo viver um tempo de jejum, algumas pessoas se esforçando, e aí o outro simplesmente assim, eu fiz essa janela aqui de 4 horas, 6 horas, mas depois se empanturra, sabe? Eu acho que fica até irreverente, né? Eu acho que não combina, né, com o que a gente quer chegar. Né? Então, durante esses 21 dias, eu digo para vocês, vai demorar bastante tempo para a gente reconstruir nosso estado. Vai demorar. Estava perguntando para o Felipe ali, o Felipe é arquiteto, mestre, né, engenharia e outros predicados aí. Quanto tempo demora para construir uma ponte? 9 meses, 1 ano, 2 anos. Eu acompanho a ponte ali, a Nova do Guaíba, ali, há mais de 10 anos sendo construída. Então, quantas pontes precisam ser reconstruídas, né? Quantas estradas? Né? Muitas vezes demora 20, 30 anos, né, para conseguir equilibrar o teu negócio. Né? Esse agora começou a ter uma lucratividade, quando vê, tu perde maquinário, né? Você tem que pagar uma indenização, alguma coisa. Então, a gente vai demorar para reestruturar o nosso estado. E eu creio que a misericórdia, a graça de Deus pode acelerar esse processo. E se não acelerar, pelo menos manter um povo firme, né, e aguerrido, que não vai desistir. Estão comigo nisso? Mesmo que demore mais do que a gente imagina. Eu creio que o que a gente recebe de Deus é suficiente para a gente não desistir, para a gente avançar com força. Eu ia dar um grito aqui, mas eu não dei um grito por causa da Emma. Eu ia dar um grito aqui, porque é o que a gente precisa. Nós precisamos, em nome de Jesus, como igreja, segurar essa corda. A gente percebe várias vezes assim, queria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque isso é uma coisa muito pessoal. As primeiras vezes que eu li na Bíblia que Deus olhou para a terra e não podia contar com ninguém, eu fiquei pensando, meu Deus, o que essas pessoas estavam fazendo? Qualquer coisa. Então muitas vezes Deus olhou para a terra e não tinha ninguém orando, ninguém jejuando. Ah, mas esse mundo é tão grande. Ah, mas vai ser só eu que vou fazer isso. Cara, começa por ti. Ah, mas a minha família não quer fazer, lá na igreja não sei se o pessoal está fazendo, na cidade não está se falando sobre isso. Eu quero te dizer que a tua oração, o teu jejum pessoal vai fazer muita diferença para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade e nesse estado, para a reconstrução. Então eu convido, 21 dias, se caldos, se tirar alguma coisa que gosta muito, para que nesse tempo assim, lembre, sentiu vontade de comer, de comer aquilo que tu gosta, se sentir, ora, clama ali, olha Deus, nós estamos como igreja aqui, um jejum coletivo, abençoa a nossa cidade, nos dá força para avançar. Vamos fazer isso? Como a gente vai falar sobre 4 semanas sobre jejum, eu gostaria muito que a gente pudesse viver ali na frente, principalmente aqueles que, pelo menos estão até os 60, a gente consegue fazer uma prática de jejum mais regular, Depois de 60, 70 a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso. Mas
Gostaria muito, sim, que somente os jovens, né, os casais mais jovens, pudessem uma vez por semana estar jejuando. Se colocar a presença de Deus, se colocar arrependimento, pedir para a cidade, pedir orientação. Você acha que está muito difícil o meu pedido? Quem que aceita esse desafio aí de começar essa semana um jejum? Quem que está afim? Eu vou continuar jejuando, tá? Jesus, ele jejuou há 40 dias. E se está escrito aqui é porque ele deve ter contado para alguém. Eu entendo que muito das experiências que eu tive de jejum mais prolongado foi para que as pessoas pudessem lembrar que a igreja jejua. E também para perguntar também algumas coisas. E eu creio que na minha posição hoje aqui, né, como pastor, é como se fosse pedagógico. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Tércio jejuando mais longo, ele estava na minha casa, a gente estava no discipulado, e ele foi uma semana lá e ele só bebeu água. E a gente sempre preparava um banquete lá em casa. E aí passou acho que uma semana, uns 15 dias, ele foi lá e também não comeu. E eu olhei no rosto dele, eu vi que o olho estava brilhando, mas o rosto estava bem mais magro. E eu vi, ele deve ter perdido mais de 15 quilos, sei lá. Eu falei, Tércio, está jejuando e tal. Aí ele falou assim, mas estou jejuando, vou aos 40 e tal. Já tinha uma prática de jejum, vou começar a jejuar. E aí a gente fez a pergunta, né? Por que não falar para a igreja que existe o jejum? Né? O que Jesus falou é que para não se vangloriar nisso. É isso que ele falou. E da mesma forma, a gente pode fazer as outras coisas que estão aqui também e querer aparecer, né? A gente pode ir para frente e começar a orar para querer aparecer. O galardão já está em tu aparecer, o que está escrito aqui. O jejum não é para a gente parecer mais espiritual, né? Mas eu me senti à vontade e confortável aqui em família para dizer que eu estou jejuando e vou continuar jejuando por um período um pouco maior. Se eu perder muito peso, normalmente eu perco 20, 30 quilos, não fiquem preocupados, né? Estou fazendo sob uma orientação tanto espiritual, né, quanto a experiência que eu tive com jejuns mais longos. Mas se eu quero fazer um jejum mais longo, cara, começa uma vez por semana. A partir daí a gente conversa, né, para avançar. Já uma vez por semana de início já começa um processo bem interessante na nossa alma, tá? Quero orar, vamos ficar de pé para a gente chegar ao fim.